Fala galera, o WhatsApp é sem sombra de dúvidas uma ferramenta de comunicação mais utilizada nos dias atuais. Pensando nisso, pensando também na criação do HFB Fila, por que não colocar um chat que converse com o usuário, com o paciente, com o profissional, o gestor e interagir diretamente através dessa ferramenta espetacular que é o WhatsApp. Nós conectamos o HFB Fila ao WhatsApp. E eu vou demonstrar isso aqui para vocês agora, como é que é o funcionamento. É importante destacar que esse chat do WhatsApp está ligado, está conectado a uma base de dados que é alimentada através de planilhas os setores que participam da logística de cirurgias. Em qualquer área você pode integrar o WhatsApp ao seu chat, ao seu sistema. Isso eu vou demonstrar aqui agora. Nós temos um chat que conversa com o nosso agente de IA. Esse agente de IA, ele busca as informações em um banco de dados e essas informações elas são repassadas para o profissional, para o gestor ou para qualquer pessoa que acessar o chat, e aí você vai decidir quem você vai dar esse acesso. Bom, nesse caso aqui, nós estamos falando do chat que foi criado para o HFB Fila, que é o sistema que a gente está passando, que a gente está ensinando para vocês nessa playlist. Tá? Então, se você não assistiu ainda a aula anterior, recomendo que você assista a aula anterior para você entender como que é todo o fluxo, como que é todo o sistema. Tá? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais e vamos falar sobre o agente de IA. Tá? Então, digamos que o médico ele esteja procurando informações sobre o paciente. Então, a primeira mensagem que ele pode mandar, por exemplo, é um bom dia, né? Vamos lá, bom dia. E aí, a inteligência artificial ela vai pegar essa informação e vai começar a responder. Ó, bom dia, como posso ajudar hoje? Então, o médico ele precisa primeiramente saber a situação de um paciente. Digamos que o paciente que ele vai atender é o Manuel Alves. Então, situação do paciente Manuel Alves. Então, a inteligência artificial vai consultar o banco de dados e já vai passar para ele qual é o estado do paciente Manuel Alves. Então aqui ele está me passando as informações do paciente Manuel Alves. Lembrando que essas informações aqui são fictícias. Feito isso, aí o que eu vou perguntar agora para o chat, para a minha inteligência artificial, é se tem material, ó, existe material fármacos e anestesista para o procedimento cirúrgico. O que eu vou perguntar agora para o meu agente de IA é se existe material, fármacos e um anestesista para poder atuar nesse procedimento cirúrgico desse paciente. O que vai acontecer aqui? O meu agente de IA vai consultar o banco de dados para passar essas informações para o usuário. Vamos lá. E você vai observar que ele traz uma informação detalhada, mas você pode, através do prompt que você criou para que ele responda, detalhar menos, né? Fazer um detalhamento mais resumido ou uma coisa mais abrangente. Tá? Então, aqui ele está trazendo ó, a resposta dele, todas as informações aqui. Ó. O procedimento cirúrgico para o paciente Manuel Alves pode ser realizado com os seguintes recursos. Ó. Aí aqui nós temos o material disponível no almoxarifado. Nós temos aqui ó, os medicamentos que podem ser utilizados, tá? E aqui os anestesistas disponíveis para o procedimento cirúrgico. Agora o que eu vou pedir para esse meu assistente de IA é uma sugestão de materiais e medicamentos para eu fazer a solicitação e agendar o procedimento do paciente Manuel Alves. Então o que eu vou pedir agora a ele? Sugira uma lista de materiais e medicamentos com base na indicação cirúrgica do paciente Manuel Alves. Então, o que eu estou pedindo aqui para ele é o seguinte: sugira uma lista de
Sugira uma lista de materiais e medicamentos com base na indicação cirúrgica do paciente Manuel Alves. Então, o que o nosso assistente de inteligência artificial vai fazer aqui agora é consultar o banco de dados e vai fornecer a lista do que é preciso para o procedimento do paciente Manuel Alves. Se eu não me engano, o Manuel Alves ele tem problema de ombro. Então, possivelmente, ele vai pegar essa informação e vai trazer quais são os materiais e os medicamentos necessários para esse procedimento. Então, aqui, ó, baseado na indicação cirúrgica do paciente Manuel Alves, que é uma cirurgia de ombro urgente, ó, a seguir está uma lista sugerida de materiais e medicamentos necessários para o procedimento. Então, aqui, a lista de materiais que ele está colocando aqui, ó. Tá mandando aqui também a lista de medicamento para a cirurgia de ombro, tá? E deixa eu ver aqui, é o suficiente, tá? Então, com base nessas informações aqui, eu já posso copiar e colar no meu documento e pedir aos setores que providenciem todo esse material. Claro que eu vou dar uma conferida, né? Como um procedimento, preciso conferir se está tudo certinho, vou fazer as adaptações necessárias e vou encaminhar para quem de direito. Gostou disso daí? Vamos para a tela agora para mostrar como é que isso está funcionando. Vamos lá, galera. Então, antes de prosseguir, eu queria fazer só aqui tem uns lembretezinhos aqui. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento aqui à galera que está incentivando, o pessoal que está mandando perguntas, tá? E quem está compartilhando, quem está incentivando, quem está curtindo, deixando comentários aí, eu quero agradecer a todos vocês, que isso é muito importante para que essas informações alcancem mais pessoas e possa ajudar de alguma forma a melhorar o serviço, a melhorar qualquer tipo de órgão ou serviço público que hoje em dia precisa tanto de serviços de automações que possam contribuir mais ainda para os pacientes, para os nossos administrados, né? Então, quero agradecer vocês, que isso daí é muito importante para nós. Um agradecimento especial ao pessoal da Fiocruz, tá? Da Escola Politécnica, que realmente me ajudou muito nesse sentido, tá? Esse trabalho, esse sistema foi criado justamente com o incentivo do pessoal da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, e agradecer a coordenação, aos professores, aos orientadores, tá? Que foram muito importantes nessa jornada que nós passamos no ano de 2024, que acabou culminando, né, incentivando a criação desse sistema. Então, muito obrigado aí ao pessoal da Fiocruz. A Fiocruz é um excelente órgão de ensino, além de, é claro, de outras expertises, principalmente dentro da área de infectologia, das vacinas, né? E é muito importante que você conheça e até tente, né, fazer um curso lá. E eu também quero agradecer aqui a pergunta da Ana Maria, tá? Eu vou responder aqui agora rapidinho, que ela está perguntando se pode implantar esse tipo de ferramenta em um serviço terceirizado no meu órgão para aumentar a produtividade. Não só pode, como deve. Tá? Esse sistema, o N8N, ele te permite que você crie fluxos de trabalho, que faça as planilhas conversarem, tudo que é material, tudo que você coleta de informações dentro do seu órgão, que é feito através de planilhas, seja do Excel, seja do próprio Google, podem ser fonte de dados para o N8N. Da mesma forma também, isso aí praticamente já é uma coisa que já é feita, né? Você já preenche planilhas, né? Então, nós já temos lá a nossa planilhinha que a gente está lá sempre preenchendo no nosso dia a dia. Então, essa planilha que você preenche no seu dia a dia, ela pode e deve continuar sendo utilizada, mas com o reforço do N8N. Tá? E você vai perceber também que o próprio N8N ele preenche algumas informações nessas planilhas que você está alimentando. Então, você vai conectar essa sua planilha de informações e você vai ver aí nesse vídeo como é que isso está acontecendo com o agente de IA. Um exemplo que você pode utilizar no seu órgão. Você tem diversas possibilidades aí para isso, tá? Então, é importante que as empresas terceirizadas elas se atualizem, elas não habilitem pessoas para trabalhar com o N8N. Bom, então, pode sim, não só pode, como deve. Beleza, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui. Esse fluxo que está aqui na tela é justamente o fluxo que está atendendo aquele chat que foi criado
lá no site, lá na interface do HFB Fila. Eu não vou falar sobre essa parte inicial do fluxo aqui. Esse vídeo é para falar sobre o agente de IA. Para poder falar do agente de IA, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: a gente vai copiar o agente de IA e vamos trazer para um outro fluxo. Ok? Vou fazer isso agora e já volto. Aqui está o agente de IA e nós vamos falar sobre ele hoje. Qual o conceito do agente de IA? Então, o conceito de agente de IA é esse aqui. O agente de IA é um sistema autônomo que recebe dados, toma decisões racionais e age dentro de seu ambiente para atingir objetivos específicos. Esse é o conceito de agente de IA. Voltando para a tela aqui, então a gente vai começar agora a dissecar esse agente de IA. Tá? Primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: os nós do N8N trabalham da seguinte forma. Existe uma entrada da informação, que é o input, existe o processamento da informação e existe uma saída, que é o output. A maioria dos nós do N8N trabalha dessa forma, tá? Então a informação ela entra, ela é processada e depois ela sai. O que aconteceu lá no chat, quando a gente estava explicando no início do vídeo, é a entrada, é a informação que o usuário está encaminhando através de WhatsApp para um número que foi definido. O agente ele recebeu aquela informação e tratou através das ferramentas que eu vou falar daqui a pouco. E depois desse tratamento, ele devolveu a resposta para o WhatsApp. Dessa forma, a entrada veio através de uma pergunta, ele processou aquela pergunta e saiu com a resposta. Então, é assim que funciona o agente de IA. Entrando aqui no agente de IA, você vai ver que aqui, a primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher aqui qual é o tipo de agente que você vai trabalhar. Aqui nós temos um agente de ferramentas, temos o agente conversacional, agente de função, da OpenAI, agente de planejamento e execução, agente de React e agente de SQL. Nesse vídeo nós vamos falar só sobre o agente de ferramentas, que é praticamente o que você vai mais usar. Então, esse é o que nós vamos escolher aqui e a partir daí nós vamos ter que ter ferramentas. Como o próprio nome está dizendo, é um agente de ferramentas. Essas ferramentas, né, a comunidade do N8N produz diversas ferramentas que são compatíveis, que se integram ao agente de IA. Você pode trabalhar com ferramentas do Google, você pode trabalhar aqui com ferramentas da Microsoft, você pode trabalhar aqui com ferramentas do Trello. Então existem diversos tipos de ferramentas que você pode trabalhar aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as ferramentas do Google Planilha. Como é que é aqui como é que funciona o agente? Eu vou desconectar aqui para poder explicar para vocês. Quando você quando você insere o agente no seu workflow, a forma de você inserir um nó é através daqui do painel de nó, nesse botão de mais aqui que você vai apertar e vai procurar aqui qual é o nó que você quer colocar no seu workflow. Nesse caso, o agente de IA é justamente esse que já está aqui. O agente de IA, quando você coloca aqui, a primeira coisa que você vai fazer é escolher qual é o agente que você quer usar. É o agente de ferramentas, que é o que nós estamos usando aqui. Depois, você vai ter que definir qual é a fonte do seu prompt. Esse agente de IA de ferramentas, ele vai precisar de um prompt para poder conversar com aquelas ferramentas. Você precisa definir um prompt para que ele busque as informações baseadas no que você vai definir. Então, esse prompt ele pode ser através de nó, de gatilho de bate-papo conectado, ou uma definição que você vai fazer no próprio agente. Nesse texto aqui, você tem que colocar a informação da entrada. Então, quando você tem a entrada aqui no bate-papo, você vai colocar aqui, vai escolher aqui qual é a informação, qual é o texto. Para poder demonstrar isso aqui para vocês, vamos lá em uma execução. Eu vou demonstrar isso para vocês em uma execução que aconteceu aqui. Aqui foi enviada uma mensagem. Essa mensagem é em relação ao anestesista, como está a situação. Aí, essa mensagem ela chegou aqui,
e ela foi definida aqui, ó. O texto da mensagem é esse daqui, ó. Entrada de bate-papo, né? O texto da mensagem é justamente o que está aqui, tá? E o que você vai fazer para poder definir esse texto aqui como um texto dinâmico, através do esquema anterior. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, vamos simular aqui uma mensagem. Eu vou mandar uma mensagem, boa tarde, vai dar alguns erros aqui, mas o mais importante é isso aqui. A mensagem ela foi encaminhada, tá aqui, boa tarde, e ela chegou até aqui no agente. Então, olha só, ela saiu lá e entrou aqui. E aí, o que você vai fazer para poder tornar isso aqui dinâmico é o seguinte: você vai vir aqui, tá vendo a mãozinha? Vai arrastar para cá, para dentro desse campo, e aí você vai ter a mensagem aqui dinâmica aparecendo para você. Então, tudo que for dito aqui vai ser modificado aqui dinamicamente. E é justamente o que está aqui, ó. Boa tarde, apareceu aqui. Depois que ele pega essa mensagem, ele vai olhar o prompt, tá? A mensagem do sistema, que é justamente o prompt, e vai trabalhar a resposta através desse prompt combinado com a mensagem que está vindo aqui. E a saída vai ser justamente o que está definido aqui no prompt. Bom, o que acontece depois que recebe a mensagem? Aí você vai ver aqui 3 conexões aqui que você precisa conhecer. Essa primeira conexão aqui é do modelo de bate-papo. Quando você aperta no maisinho aqui, automaticamente ele já abre aqui as opções de modelo de linguagem. Então você vai escolher uma dessas linguagens aqui. O que nós recomendamos para testes, você pode utilizar o modelo da Grok. Agora, se você quiser trabalhar com um modelo mais robusto, mais profissional, então nós recomendamos o modelo aqui da OpenAI. Então você vai escolher o modelo da OpenAI e automaticamente ele vai trazer para cá para o fluxo. E aí, quando você joga aqui no fluxo, você vai definir aqui a sua credencial. Para isso, você vai precisar da chave API da OpenAI. Você vai lá no site da OpenAI e vai criar uma chave API. Colocou aqui no Google, OpenAI API, você vai entrar aqui nesse site deles aqui, plataforma OpenAI. Você vai cadastrar uma conta caso você não tenha, ou você vai se conectar. Vou me conectar minha conta aqui e já volto. Aí depois que você fizer o seu login ou o seu cadastro, você vai cair nessa tela aqui. Aí você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui no menu painel, e aqui do lado esquerdo você vai clicar aqui em chaves de API. Você vai cair nesse painel e aqui em cima, no botão verde, você vai criar uma nova chave secreta. Aqui você vai dar o nome para ela, e quando você pedir para criar, ele vai criar automaticamente. Vamos fazer um teste aqui. Você vai pegar essa chave aqui, vai copiar e vai colocar ela num local, vai guardar ela num bloco de notas ou um arquivo que você utiliza para guardar suas senhas. Você vai copiar e vai voltar lá no seu fluxo e vai colocar aqui e você vai criar aqui, ó, uma nova credencial, no caso aqui, se você não tiver ainda, né? Isso aqui você só coloca se você pertencer a várias organizações, mas não é o caso aqui. Feito isso, você vai vir aqui, vai salvar, a tela vai ficar verdinha, significa que tudo está certo. Normalmente, o modelo que a gente utiliza é o GPT-4o Mini, que é o mais barato e que traz um resultado melhor. Mas sinta-se à vontade para escolher qualquer um desses modelos que tem aqui. Feito isso, você já tem um modelo, agora você precisa de outra coisa aqui. Quando você conversa com o assistente, você pode ter um problema, o problema de esquecimento. Por exemplo, se eu perguntar aqui, se eu disser aqui, ó, meu nome é Joab, ele vai dizer, olá Joab, posso te ajudar? Ok? Agora se eu perguntar qual é o meu nome, olha só qual vai ser a resposta dele. Ele não sabe qual é o meu nome. Olá, como posso te ajudar? Isso acontece porque ele não tem uma memória. Ou seja, ele está respondendo só o que está sendo perguntado. Para resolver esse problema, nós vamos dar uma memória para o nosso assistente. E essa memória você vai, de novo aqui no canto, quando você clica aqui, ele vai abrir para você o menu do lado direito.
E aí você vai ter aqui algumas opções de memória, tá? Mas por enquanto, nós vamos trabalhar com essa memória aqui, que é a memória que você pode utilizar para testes, para caso você esteja em operação e não tem muita necessidade de uma memória mais robusta, essa daqui também vai servir. Então vamos colocar aqui, depois que você escolheu a memória, o que você vai fazer aqui agora, o ID da sessão, vai ser justamente o nó de gatilho do bate-papo conectado, que é a informação que está vindo aqui desse bate-papo. Nós vamos escolher automaticamente o nó do gatilho de bate-papo, ou você pode definir também, né? Aqui, automaticamente, ele buscou aquela chave da sessão anterior. E o que você vai fazer aqui também é definir qual é o comprimento da janela de contexto, ou seja, quantas mensagens ele vai guardar na memória dele. Aqui eu vou definir com 5, mas sinta-se à vontade. Se achar que há necessidade de colocar mais, pode-se colocar mais. Então eu vou definir aqui 5. Feito isso, agora você já está praticamente com uma memória. Então se eu disser aqui, ó, olá, ele vai me responder. Meu nome é Joab. Ele vai guardar. Prazer em conhecer, Joab, como posso ajudá-la? Aí se eu perguntar agora, ele vai saber. Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Ó, seu nome é Joab. Como posso ajudar você hoje? Beleza? Então, agora ele já está com a memória. Agora, o que esse assistente de IA ele precisa? São ferramentas para poder trabalhar. Você tem um funcionário trabalhando para você e agora ele precisa das ferramentas para poder te auxiliar. Que ferramentas serão essas? Quando você clica aqui, automaticamente vai abrir para você aqui um menu com diversas ferramentas para você trabalhar. A ferramenta que nós vamos trabalhar aqui é justamente o Google Sheets, ferramenta planilhas do Google. Então, o assistente ele vai trabalhar com essa ferramenta de planilhas do Google. Para você habilitar essas ferramentas do Google, você precisa também de uma credencial. Depois eu vou trazer um vídeo para poder ensinar como é que você faz a credencial do Google para utilizar no N8N. Por hora, não vou ensinar isso agora, senão o vídeo ficaria muito longo. Depois eu ensino essa parte de como criar sua API para você trabalhar no N8N com as ferramentas do Google, tá? Então o que você vai fazer aqui é a mesma coisa, conectar uma credencial, eu já tenho a minha aqui, e aqui você vai fazer a descrição da ferramenta. Você tem aqui a opção de fazer manualmente, ou você vai ter aqui a opção de automaticamente isso ser feito. Aqui você vai definir como automaticamente, porque isso já vai vir, essa informação ela já vai vir do seu prompt, tá? No seu prompt aqui, você já tem a informação que vai trazer para cá, para a ferramenta do Google Planilhas. E aí, qual é a operação que é definida aqui? Você tem aqui as operações que você pode adicionar uma linha, acrescentar uma linha, você pode excluir uma linha, criar uma nova planilha. Então você tem diversas informações aqui. Mas o que você vai querer aqui é obter linhas, ou seja, ele recupera uma ou mais linhas de uma planilha. É isso que a gente vai fazer. E aqui a gente vai escolher qual é a planilha. Você vai ver que automaticamente vai aparecer para você as planilhas que você tem lá no seu Google Planilhas. E aqui você vai escolher qual é a planilha que você quer trabalhar. Por exemplo, essa daqui, digamos que fosse almoxarifado. Primeiro aqui você escolhe o documento e o segundo aqui qual é a planilha. No caso aqui vai ser insumos. No nosso caso é insumos. Feito isso, você já tem aqui a sua ferramenta planilha conectado. A partir de agora, eu já posso fazer perguntas em relação ao material. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é desconectar aqui e vamos conectar novamente ao que estava conectado, né? Vou conectar aqui de novo para a gente poder fazer os testes. A partir de agora, você vai ter um assistente de IA que conversa com essas ferramentas aqui. Essas ferramentas foram compostas pelas planilhas. Então, se eu perguntar aqui para ele aqui, qual a situação do almoxarifado, ele vai me trazer todas as informações que ele vai encontrar. Aqui ele está solicitando, viu que ele solicitou a informação do almoxarifado. Ele vai tratar essas informações e vai me devolver uma resposta sobre o almoxarifado. Isso daí você pode fazer
com qualquer ferramenta que esteja habilitada como uma ferramenta do assistente de IA, do agente de IA. Então aqui ele vai me dizer aqui, ó, luva, quanto que eu tenho, qual o valor unitário, o valor total que eu tenho no estoque. Ele trouxe aqui a situação total. Aqui, na verdade, ele vai ter condições de responder tudo sobre o almoxarifado. Da mesma forma aqui na farmácia. Essas informações, elas estão vindo dessas planilhas que você vai alimentar para poder passar essas informações para o seu funcionário, para o seu agente de IA. Então, se eu fizer uma pergunta aqui agora vamos perguntar para ele qual a situação do soro glicosado de 5%. Vamos pegar isso aqui, vou copiar, vamos voltar aqui para a ferramenta. Qual a situação do soro glicosado na farmácia? Ele vai solicitar a informação aqui da planilha da farmácia, viu que ele solicitou, e ele vai me responder, olha só. Ó, o soro glicosado 5% está disponível na farmácia com as seguintes informações: frasco de 1000 ml, quantidade de estoque, o valor unitário e o valor total. Ele trouxe também aqui o de 500, porque são dois, né? Então, se você for ver aqui, ó, exatamente isso. O soro glicosado nós temos de 500 ml e nós temos o de 1000 ml. Aliás, aqui. Então, se você for olhar aqui na planilha, exatamente a informação que ele trouxe. Ó, nós tem dois tipos de soro glicosado. Um de 1000, frasco de 1000 e o frasco de 500. Isso aqui traz diversas possibilidades para você, tá? Você imagina que você pode conversar com um agente de IA para poder pegar informações do seu banco de dados. Você pode fazer isso para pegar informações das suas planilhas. Você pode pegar isso de aplicativos que se integram ao N8N, como o Notion, como o Trello, Visage, ou outras informações que você tem em um banco de dados. A partir daí você consegue, no nosso caso aqui, você tem condições de responder pelo WhatsApp. Para finalizar, o que tem aqui agora é o seguinte, vamos voltar lá. Você tem o fluxo aqui, que recebe a informação, a pergunta, ela é tratada aqui. O assistente ele vai consultar as ferramentas e vai devolver a resposta pelo WhatsApp. É isso que acontece aqui nesse fluxo. São diversas possibilidades que você tem a partir de agora com essas informações. Então, se você gostou, aproveita aí para me seguir, para compartilhar esse vídeo com o seu colega que precisa aprender sobre o N8N. Deixe um comentário aí, tá bom? Deixe um joinha. Até o próximo vídeo.